E aí, nerd, tudo bem com você? Eu tô ótimo. Bom, sem muita enrolação, vamos pra review do episódio 2 da quinta temporada. Nesse episódio nós vemos o Jim Gordon e alguns policiais do departamento de polícia de Gotham investigando mais a fundo o caso daquele garoto sobrevivente que apareceu no final do episódio 1. O problema nessa história é que eles precisam de ajuda com transportes, porque pelo que o garoto falou, tem bastante crianças de onde ele veio. Então o Gordon, mesmo com um alvo nas costas, ele vai lá e pede ajuda pra Barbara King, que é a líder das sereias de Gotham e que, aliás, tem bastante recurso. Então, depois de conseguir o que ele precisava, que no caso era um caminhãozinho para facilitar o transporte daquelas crianças, ele vai pro lugar onde o garoto tinha mencionado e começa a treta. Chegando lá naquele lugar, nós somos apresentados a um novo personagem, um novo vilão da cidade de Gotham. O nome dele é Sykes, ele é o líder dos Adivinhadores, o grupo lá se chama Os Adivinhadores. O personagem Sykes existe nas histórias em quadrinhos, mas isso não vem em conta agora. O Sykes é o líder dessa nova gangue e também é o carcereiro daquele garotinho lá que apareceu no final do primeiro episódio e de muitas outras crianças. Bom, o Gordon toma frente daquela operação e ele consegue libertar a maioria daquelas crianças, porém existe um contratempo ali no meio disso tudo. Na hora da fuga, ele acaba ficando para trás junto com Harvey Bullock e outras 3 crianças. E isso seria o menor dos problemas se ele não estivesse na zona mais perigosa de Gotham. O Harvey Bullock até chama essa zona aí de Gotham de Terra de Ninguém. Eles acabam sendo perseguidos por Sykes e seus capangas e acaba que eles precisam de um lugar para ficar, um lugar seguro para ficar. Eis que eles visualizam um hotel aparentemente abandonado, um hotel antigo ali no meio da cidade. Eles entram no hotel. Dentro do hotel, a atmosfera é 100% de terror, cara. Se você viu o episódio, você sabe disso. Até então, eles achavam que o hotel era abandonado, que não tinha ninguém morando ali naquele lugar. Só que eles descobrem que, na verdade, moram uma mulher e um garoto, bem esquisitos, aliás. Inclusive, o garoto chama a mulher de fantasma e ela obriga o garoto a chamar ela mesma de mãe. Ou seja, ela não é mãe do garoto. Se eu não me engano, esses dois, essa mulher e esse garotinho, apareceram no último episódio da 4ª temporada. Esse trecho é mais para introduzir os dois personagens na temporada, já que eles apareceram no final da temporada passada, então que apareçam agora também. Eles logo saem da casa, só que você sabe que os problemas na vida do Jim Gordon não acabam, são infindáveis. No momento que ele sai do hotel, eles dão de cara com Sykes e os seus capangas. E não é só isso. Aparece uma outra gangue ali no meio daquela confusão toda, disputando a recompensa que existe pela cabeça do Jim Gordon. Olha, o Sykes e a líder da outra gangue que surgiu ali do nada começam a discutir na frente do Jim Gordon quem é que vai ficar com a recompensa pela cabeça do Jim Gordon. Tipo, ali na frente dele, ele tá no meio dos dois. Eles começam a discutir mais calorosamente e o Jim Gordon tira o seu revólver e dá um tiro na cabeça da líder dessa nova gangue que surge ali. E isso marca o início do que poderia ter sido um tiroteio entre Jim Gordon e companhia contra a gangue dos Adivinhadores. Poderia. Seria uma luta completamente justa se a Bárbara não tivesse aparecido e acabado com aquela briguinha ali com uma paulada só. Com a paulada não, né? No caso, foram tiros. Mas deu pra entender. Ela chega com o carro ali metralhando todos os adivinhadores, só que ela pede algo em troca dessa ajudinha, pro Jim Gordon, no caso. Ela pede ajuda dele pra matar o pinguim, vingança ali da morte da Tabitha, no caso. É aquilo que eu falei, os problemas não acabam na vida do Jim Gordon. Ele sai de um problema e entra em outro. Então o Jim Gordon volta pra zona segura de Gotham, as crianças estão a salvo, eles encontraram um novo abrigo pra população de Gotham e deu tudo certo. Ele recebe todos os agradecimentos devidos por estar fazendo um excelente trabalho na proteção de Gotham. Mas algo me diz que existe mais alguma coisa. O Charada tentou se livrar do sonambulismo nesse episódio, mas não deu certo. Ele acorda na sua cama, ele vai ao banheiro e ele vê um homem preso dentro da sua banheira e ele começa a se perguntar: como que esse homem foi parar ali? Ele pergunta pro próprio cara que tá preso ali quem é que tinha colocado ele ali e o cara fala que foi você, foi o Charada que botou ele ali na noite passada. É confuso, eu sei, mas dá pra entender. Depois de conseguir todas as informações necessárias pra chegar a alguma conclusão, no mínimo, clara na sua cabeça de quem e por que colocou aquele homem dentro do banheiro, ele começa a aproveitar pra perguntar outras coisas. Ele quer descobrir quem tava no controle da mente, no controle do corpo, na verdade, do Charada, do Edward Nygma, na noite passada. Aí ele faz referência à sua dupla personalidade, ou seja, ele quer saber se era o Edward Nygma ou o Charada que tava no controle na noite passada. Pelo que o cara falou, era o Charada que tava no controle. Ou seja, o Charada tá sempre no controle do corpo do Edward Nygma, mas em algum momento do dia, alguém toma o controle da mente do Charada, mesmo o Charada estando no controle. Ainda é o Charada, mas existe alguém controlando ele. Até porque o Nygma jamais sequestraria alguém e muito menos iria torturar alguém. O Charada leva
leva o tanque no caso é o nome do cara que tava preso lá dentro. O Charada leva o tanque pra base da gangue dele e lá eles encontram uma pilha de corpos e uma mensagem pichada na parede. O Pinguim esteve aqui. E isso é uma declaração de guerra entre a gangue do Pinguim e a gangue do tanque, que são os Street Demons. Não sei se eu falei certo, mas vai assim mesmo. Ao meu ver, essa guerra que foi declarada nesse episódio foi planejada e manipulada e pelo que parece, o Charada sabe quem tá por trás disso. Bom, se o Charada não tá 100% no controle da sua mente, então isso significa que existe alguém controlando parte da sua mente. Não é o Enigma, já ficou claro isso. O meu chute é que seja Hugo Strange, não tem como ser outra pessoa, apesar de que a Lee Tompkins ainda não deu as caras nessa temporada. E a gente sabe que a Lee Tompkins e o Edward Enigma foram alvos de experimentos do Hugo Strange no final da temporada passada. O Bruce Wayne vai atrás da tal bruxa que foi tão comentada no primeiro episódio dessa temporada e a gente descobre que a tal bruxa é, na verdade, Ivy, a Era Venenosa. Inclusive, a Verônica Godoy, que fez um comentário na review do primeiro episódio, meio que descobriu isso aí. Tamo junto, Verônica, nós acertamos. A Ivy tá sendo mantida presa por alguns homens, ela tá bem enfraquecida porque ela tá sem água, tem sal em volta dela ali, os caramba. Por que ela tá sendo mantida presa por esses homens? Porque ela matou outros vários homens, provavelmente da família desses caras, ou amigos. A explicação que a Ivy dá pra morte desses caras é a seguinte: as plantas começaram a conversar com a Ivy e no momento que os caras, esses homens mortos, tentaram matar a Ivy, as plantas vieram e protegeram ela, simples assim. Então a Ivy, completamente enfraquecida, fragilizada, entra numa negociação com Bruce. Ela entrega uma semente mágica que pode curar a Selina em troca da proteção do Bruce. Cadê as plantas pra ajudar agora? As plantas não ajudaram ela naquele momento lá que ela precisou. Cadê as plantas? Chama as plantas, ué. Chama as plantas pra ajudar. Vacilona. E como era de se esperar, algumas coisas do que ela falou era mentira. Ela só queria a ajuda do Bruce para recuperar suas forças. Na primeira oportunidade que ela teve, ela matou aqueles homens que estavam mantendo ela presa e ainda por cima ameaçou a vida do Bruce. Que mulher traíra, velho. Então eles começam naquela lavação de roupa suja, um ameaçando o outro, ele falando algumas coisas na cara dela, ela falando algumas coisas na cara dele, e eles começam uma nova negociação. A segunda negociação é muito simples, ela dá a semente pra ele se ele deixar ela em paz, ponto. E assim acontece, inclusive ela fala um pouco a respeito das propriedades físicas e químicas e consequências que podem trazer pra vida da pessoa que engolir aquela semente mágica. A semente mágica talvez cure a Selina, não existe certeza a respeito disso, não sabe se vai realmente curar ou não. Segundo a Ivy, isso depende da força de cada uma das pessoas. A única certeza que se tem a respeito dessa semente é que ela muda as pessoas por completo e permanentemente. Algumas pessoas dizem que as piores partes das suas personalidades são liberadas a partir do momento que elas comem aquela semente. Sinistro. Então o Bruce pega a semente e leva para o hospital. Chegando no hospital, o Alfred e ele começam a discutir se eles devem ou não confiar na Ivy. E a Selina corta essa discussão dizendo o seguinte: Me dá esse negócio aí, vai. A Selina engole aquela semente e começa a fazer um discurso que deixa qualquer marmanjo balançado. Depois desse discurso, ela começa a entrar em convulsão. Depois de ser atendida pelos médicos, o médico chega pro Bruce e pro Alfred e falam que eles deveriam voltar no outro dia. Ele explica a situação que aconteceu com a Selina e fala para eles voltarem no outro dia. Mas já de sair, o Bruce resolve dar uma última olhadinha na Selina antes de ir embora. E taran! Ela sumiu. O Bruce entra desesperado dentro da sala da Selina, começa a perguntar, chamar por ela e de repente a Selina surge atrás dele, andando. Ele pergunta se ela tá sentindo alguma dor e ela diz que não. Ele pergunta se ela tá se sentindo bem e ela diz que sim, e que aliás tá se sentindo melhor do que antes. Eles se abraçam comemorando essa grande vitória e nesse momento nós temos um relance da nossa maravilhosa Mulher Gato. Pois é, cara, demorou, mas chegou. O interessante dessas duas últimas temporadas é o otimismo do Jim Gordon, cara. O Jim tá muito otimista com relação a tudo, e principalmente nessa temporada. A gente vê Gotham City totalmente destruída, os bandidos no controle de tudo, e ainda assim ele mantém o otimismo. Jim Gordon tem o meu respeito. Agora nós temos uma questão um tanto quanto complicada, um triângulo entre Bárbara, Jim Gordon e Pinguim. A Bárbara quer uma aliança com o Jim Gordon e ela tem recursos que talvez possam ser usados pela polícia. Só que em troca ele vai ter que matar o Pinguim, ou pelo menos ajudar a matar o Pinguim. E o Pinguim colocou uma recompensa pela cabeça do Jim Gordon, ou seja, ele tem motivo de sobra pra conseguir uma aliança com a Bárbara. Mas a gente vai ver no que vai dar, se eles realmente vão fechar uma aliança a partir dos próximos episódios. Parece que o Charada tá cada vez mais próximo de descobrir a verdade sobre o que aconteceu com a sua mente no final da temporada passada e de quebra ele conseguiu ali uma guerra entre duas gangues diferentes. A Selina vai descobrir o que a semente vai trazer de novo pra sua vida e quais partes obscuras da sua personalidade vão ser trazidas
trazidas à tona. Mas e aí, o que você achou desse episódio, cara? Fala aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, fala quais são as suas expectativas pros próximos episódios. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não esquece de me seguir nas redes sociais, em especial no Instagram, que é onde eu faço mais postagens. Eu vou te avisar que tem vídeo novo por lá e de quebra você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima, valeu! Mas acaba que eles vão dar muita importância. Esse trecho é mais pra introduzir os dois personagens na temporada e, tipo, não deixar eles na reserva, tá ligado? Eles ficam discutindo. Então, depois de conseguir o que ele queria, depois de conseguir o